Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de março de 2025. E nesse horário, das 5h20, 17h20, nós estudamos essa obra de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. O item que nós estamos estudando é o item 94, 94, a pergunta número 7. Sétima pergunta. Item 94, sétima pergunta. Denise, faz a nossa prece, por favor, minha amiga. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que temos tido, oportunidades cada vez melhores, Pai, de aprendizado, de, de lidar com os nossos irmãos, podendo exemplificar as lições que temos tido, esse evangelho maravilhoso que o Senhor nos enviou através do nosso Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida, a oportunidade dessa existência, onde aqui estamos, junto aos nossos irmãos, aqueles que conosco vêm se juntar para nos dar apoio, para nos incentivar a cada vez mais nos melhorar. Então, só temos a lhe agradecer, Senhor, Banheiro. pela chuva, pela noite, pelo dia, pelos amigos, pela família e por tudo. E lhe pedimos sua permissão, Senhor, para iniciarmos o estudo do Livro dos Médiuns, na parte de hoje. Seja conosco, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem muita gente me trabalhando. Deixa como é que vou? Só que não aparece. Bem, vamos iniciar aqui, né, o nosso estudo da noite de hoje. Como eu falei, nós estamos aqui no item 94, pergunta 7ª. Pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, parece-nos que, se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles, os incrédulos, costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Então, Kardec vai estar falando aqui, né, que muitas vezes as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas, né, para convencer os homens. E parece-nos, como ele diz aqui, que se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Então, ele coloca, eles, os incrédulos, costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Então, às vezes, alguns incrédulos dizem assim, como é que eu posso acreditar se eu não vejo nada, né, nada acontece à minha frente, para que eu possa ter certeza que isso é verdadeiro? Não está no... Aí Kardec coloca, já que eles dizem isso, né, que não acreditam porque não veem, não seria melhor, né, não está no poder dos espíritos, dar-lhes uma prova sensível?
E aí os espíritos vão responder com uma pergunta inicialmente. Eles vão dizer assim: os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma. Então ele está falando, poxa, os ateus e os materialistas estão aí pelo mundo. E eles cansam de ver as coisas acontecerem, os milagres acontecerem, vamos usar a palavra milagre, né? Os fenômenos acontecerem. Eles veem isso sempre. Mas, apesar de verem, eles continuam a negar Deus, né? E depois ele vai fazer outra pergunta. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Claro que não. Tanto não convenceram que ele terminou na cruz. E Jesus, olha, que fez muita coisa, né? Muita coisa. Aí depois ele vai dizer assim: aos fariseus que lhe diziam, mestre, faze-nos ver algum prodígio, não se assemelham os que hoje vos pedem lhes façais presenciar algumas manifestações? Muitos desses fariseus lá no passado perguntaram para Jesus, pediram para ele para dar provas do poder dele, né? São semelhantes a esses incrédulos de hoje. Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão ainda quando os espíritos lhes aparecessem do modo mais inequívoco, porquanto o orgulho os torna quais alimárias empacadoras. Então, se eles não se convenceram quando Jesus estava ali e deu inúmeras provas dos fatos, curando pessoas que eles conheciam. Tem aquele homem, né, que era aleijado, completamente aleijado, o outro também que era cego, que toda a comunidade conhecia, sabia. Desde a Desde a infância, inclusive os sacerdotes não sabia que aquele homem era, sempre foi aleijado desde criança, sempre foi cego desde criança. E aí Jesus curou os dois. Tanto que mandou que eles fossem até o templo, que era obrigado. Você ia ao templo para receber tipo um atestado de cura. Né? Quando você passava por uma transformação desse tipo, ele dizia assim, Jesus dizia, vá ao templo, para que você possa ser, vamos dizer assim, ser novamente incluído dentro da sociedade. Porque quando a pessoa tinha alguma deficiência, era como se a pessoa fosse excluída da sociedade. E aí, o que ele fala? Vá ao templo, apresente seu sacerdote, mostre a sua nova condição para que você seja incluído novamente dentro da sociedade. E com vários deles aconteceu isso. Jesus mandou, eles foram. Tem um que até a pai e a mãe do curado era um rapaz cego, e o sacerdote, até meio com raiva, pergunta para o pai e a mãe: ele era cego mesmo? Aí o pai e a mãe dizem assim: ó, ele mesmo pode atestar a cegueira dele, todo mundo aqui conhecia. Tipo assim, você veio perguntar para a gente, está querendo complicar a nossa vida? Todo mundo aí sabe que ele era cego. Né? Então, Jesus fez isso. Mas e os sacerdotes? Se convenceram? Vendo tudo aquilo acontecer? Não se convenceram. E por que não se convenceram? Porque iriam dizer que o que ele fazia era falso? Era um embuste? Não! Eles sabiam que ele realmente havia curado. Porque se você conhece uma pessoa que tem defeito físico, né, uma deficiência física, que é cego, que tem hanseníase, e no outro dia a pessoa está bem, e que foi aquele homem que fez isso, e a população toda está esfregando a sua cara que foi, você vai dizer que não é verdade por quê? Porque você não acreditou? Você conhece o sujeito. Tem alguma coisa aí que faz com que você não queira dizer para todo mundo, é verdade. Ele curou mesmo porque eu conheço o sujeito. É o que ele diz aqui. Olha só. Se não se converteram, esses que viram a cura,
pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda quando os espíritos lhes aparecessem do modo mais inequívoco, porquanto o orgulho os torna quais alimárias e pecadoras. Aqueles sacerdotes não reconheceram Jesus como aquele que curou e era o enviado de Deus, porque se eles tinham medo de perder a posição que eles tinham. Se eu reconheço esse homem como capaz de curar alguém que é aleijado, que é cego, que é leproso, e eu não tenho essa capacidade. Porque se o doente, o leproso, o cego chegar para mim e dizer assim, ó, vai lá e me cura, já que o senhor é um grande doutor da lei, é um grande sacerdote, me cura. Eu não vou poder fazer isso. Aí ele vai dizer assim, ah, mas Jesus fez. Então, o que vai acontecer? Eu vou perder vou perder meu status. E ele vai ficar maior à minha frente. Então, o que eu faço? Eu não reconheço. Essa era a ideia. Era o orgulho, o medo de perder, entendeu? A respeitabilidade. E o poder, né? Se procurassem de boa fé, que é o que aqueles homens não tinham, não lhes faltaria ocasião de ver. Por isso, não julga desconveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se, pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. Para mim, a Bíblia ali tem isso, por favor. Então, é aquela coisa. Deus vai ficar assim, ah, tá, você vendo que aquela criatura não tem boa fé, é ao contrário, o homem de má fé, ele não vai dizer assim, não, eu vou provar para você. Não, Deus sabia que aquele homem, ele não acreditava, não é porque ele nunca tinha visto aquilo, é porque ele não conseguia entender. Ele sabia que ele não acreditava, está certo. E eu fui ver aqui, eu achei assim, será que essa palavra é isso mesmo que eu estou pensando? Quando ele fala em animais empacadores? Animar aqueles animais que não querem ir para frente, empacam, né? Empacam ali. Não, tem outros quadrúpedes também que empacam e não vão à frente. Que ficam ali teimando naquela situação, né? Então, Assim, você vai ser o Kardec está querendo falar que eles parecem animais. Assim, então, você teimando que tem uma mula empacada, né? Então, Deus não ia produzir um fenômeno para convencer aqueles homens que ele sabia, que sabiam que aquilo era verdade, mas que por orgulho não queriam reconhecer Jesus. E ele diz aqui, né? Se eles procurassem de boa fé, exato, é o que eu não tinha. Tinha ocasião de ver. Exatamente. Né? Então, não é a questão da ignorância de não conhecer o fenômeno. Eles sabiam. Eles sabiam. Então, aqui, né? A incredulidade deles não obstará que a vontade de Deus se cumpra. Tipo assim, querendo ou não querendo, vai acontecer. É igual eu fiz uma... Quem foi, meu Deus? Que falou sobre a esposa de Constantino, acho que foi ontem, Hortência, na palestra, né? Que ela, quando houve o conclave, se eu não me engano, foi o conclave de Constantinopla, né? Quando foi votado ali aquela questão da reencarnação. E ela, como a imperatriz, né? Ela não queria que a tese da reencarnação seguisse em frente. Por que ela não queria? Porque ela pensava que, de repente, como ela era imperatriz, e ela dizendo assim, não vai ter reencarnação, os deuses, né, os deuses da época dissessem assim, sim, senhora imperatriz, vamos tirar a reencarnação da lei para atender lá. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha uma história passada meio escusa, né? Então ela pensou assim, se essa história de reencarnação for verdadeira,
eu corro o risco de reencarnar numa situação crítica, né? Posso até ser imperatriz, mas de outra situação, não dessa. Não a imperatriz, mas a mulher do imperador, do dono de Roma, né? Então ela disse assim: tira essa troça de reencarnação, não quero essa história. Então caçaram a reencarnação da lei, né? Lá da igreja. Aí ele diz aqui, né? E Deus ia fazer o quê? Não, a senhora imperatriz não quer, não vou acabar com a reencarnação. Querendo ela ou não querendo, vai reencarnar sim, minha filha. E olha, olha, não posso dizer para você que, né? Né? A cada um segundo suas obras. Então, ele diz aqui, essa oposição, deixar por, quando ele diz aqui, a incredulidade deles, como a negativa lá da. Ele falou até o nome dela, esqueci o nome dela, mulher do Constantino. A incredulidade dela ou deles não obstará que a vontade de Deus se cumpra. Como a dela também não vai fazer com que a reencarnação não aconteça, né? Bem vedes que não obstou que a doutrina se difundisse. Tudo fizeram para tentar barrar a divulgação da doutrina de Jesus, de Deus, né, o Evangelho, mas não conseguiram. Deixai, portanto, de inquietar-vos com a oposição que vos movem. Foi aquilo que os Espíritos disseram para Kardec na queima dos livros. Se preocupa não, deixa queimar, porque a verdade ela vai se difundir, queira a oposição ou não, né? Deixai, portanto, de inquietar-vos com a oposição que vos move. Essa oposição é, para a doutrina, o que a sombra é para o quadro, maior relevo lhe dá. Realmente, né? Mas é o que ele falou, o Espírito da Verdade falou para Kardec. Essa fogueira dos livros é a nossa propaganda. É a nossa propaganda, né? Gratuita, né? Gratuita. Deus que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Eu acredito porque disseram que se eu não acreditasse, a coisa ia ficar feia. Deus lhes deixa toda a responsabilidade da teimosia em que se conservam. E essa responsabilidade é mais terrível do que podeis suportar. Quer dizer, a incredulidade, vou até dizer assim, a falsa incredulidade, porque não era uma incredulidade raiz, não era uma incredulidade raiz. Eu não acredito porque isso é um absurdo, isso não pode acontecer, eu não conheço as leis que promovem esse fenômeno. Não era essa incredulidade, era aquela incredulidade que dizia o seguinte: se eu aceitar o que esse homem está fazendo, e eu sei que o que ele está fazendo é certo e é verdadeiro, eu vou ficar em que posição? Entendeu? Então faz o seguinte: elimina ele. Eu vou continuar negando. Elimina ele. Aí a gente joga um monte de mentira em cima, abafa o caso e a gente continua na nossa. Então, não é aquela incredulidade raiz, é a incredulidade hipócrita de você saber a verdade. É como, por exemplo, você presencia um crime. E aí o criminoso vira para você e diz assim: se calar a boca, eu te boto numa boa posição. Vamos dizer que seja alguém de destaque. Eu te boto numa boa posição. E a gente sabe que isso tem muito. Aí o inocente é preso. Aí perguntam a você: você viu? Eu? Não. Você viu quem matou? Não, não, de jeito nenhum. Mas ele que está sendo acusado agora está dizendo que é inocente, que foi fulano. O que você pode dizer disso? Não, fulano, de jeito nenhum. Claro que não foi ele. Não foi ele. Né? Vocês não acharam que é ele? Então vai ver que é ele mesmo.
Quer dizer, ele sabe a verdade, mas como o outro prometeu para ele uma posição de destaque, ele omite a verdade e apoia o errado. Aí se complica ainda mais. Aí, claro, se torna cúmplice do crime. Cúmplice do crime, né? Então, Deus deixa a esses toda a responsabilidade da teimosia, dessa incredulidade falsa, né? Podemos dizer assim, que ela não é verdadeira, é uma incredulidade interesseira, em que se conservam. E essa responsabilidade é mais terrível do que o poder superior. Porque aquele que é incrédulo, porque não consegue entender como aquilo se processou, não consegue entender isso, é outra coisa. Sempre lembrando que os amigos espirituais dizem, a nossa ignorância nos defende. Se eu sou verdadeiramente ignorante, a minha defesa é essa, eu sou ignorante. Agora, quando eu não sou ignorante, mas sou hipócrita, aí a coisa é gravíssimo. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. Está lá em João, capítulo 20, versículo 29. Eu vou ler aqui, ó. Disse-lhes Jesus, creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. João 20, versículo 29, capítulo 20, versículo 29. Né? Felizes os que creem sem ter visto, porque esses não duvidam do poder de Deus. Aí a gente lembra de Tomé, né? Lembra que Jesus falou para Tomé? Que Tomé só acreditou depois que botou o dedinho na ferida, enquanto os outros estavam acreditando. Pergunta número 8. Achas que convém evoquemos o Espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? Evoca-o se quiseres, mas é um espírito inferior, que só te dará respostas muito insignificantes, né? Então, essa pergunta aqui, ela é relativa àquela primeira, aonde Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1860, ele conta o caso que aconteceu na Rua des Noyers, em Paris, tá? São fatos que foram passados nessa rua. Então, havia um espírito lá, um espírito perturbador, que queria colocar o pessoal que morava na casa para fora da casa. Lembra? Tanto que Kardec, na segunda pergunta, diz assim: haverá na casa onde os fenômenos aconteceram, fenômenos físicos, alguma pessoa que dê causa para as manifestações? E eles responderam: elas são sempre causadas pela presença da pessoa visada. É que o espírito perturbador, então havia um espírito perturbador promovendo aqueles fenômenos. Aí aqui na pergunta 8, Kardec diz assim, achas, falando para São Luís, que é o espírito que está respondendo, que convém que a gente evoque esse espírito perturbador, estava atazanando o juízo do pessoal que morava na casa, né, para pedirmos a ele explicações dos fatos que estão ocorrendo? Aí São Luís diz assim, se você quiser chamá-lo, você chama, mas ele é um espírito inferior e só vai te responder coisas insignificantes. Não adianta você chamar esse espírito, não vai acrescentar nada. Né? Ele está perturbando lá, que ele quer botar todo mundo para fora, sabe muita coisa. Se você quiser evocá-lo e interrogá-lo, pode fazer. Vai acrescentar muito mais, né? Porque ele não tem muito a dizer. Pergunta 95. Diálogo com o espírito perturbador na rua do Dedói. Olha no carro. São Luís isso para ele. Se você quiser chamá-lo, chame. Mas preste atenção, ele é um espírito inferior que não vai te dar respostas assim, né, de grande conhecimento. O que Kardec faz? Eu vou Vai lá e volta. Evocou o espírito. Não, eu quero conversar com o espírito. Evocou o espírito. São Luís disse que não ia ser muito proveitoso, mas ele mesmo assim evocou o espírito. Diálogo, essa questão 95 é muito engraçada. Diálogo com o espírito perturbador da Rua des Noyers. Primeira evocação. Aí olha o espírito. Que tinhas de me chamar? Já chegou reclamando, né? Queres uma pedrada? São Luís avisou. Olha só, não vai adiantar muito.
Então é que se havia de ver um bonito salve-se quem puder, não obstante o teu ar de valentia. Então ele está querendo dizer o seguinte, né? Se eu jogar pedra, vai ser o salve-se quem quiser, né? E mesmo aí o Espírito diz assim, você posando aí de valente, se eu começar a tacar pedra em vocês, Vai sair como todo mundo ele correndo. tava a pedra na casa, vai sair todo mundo correndo. Aí o Kardec fala, quando mesmo nos atirasse pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atire alguma, para a gente ver como é que funciona esse negócio, né? Aqui talvez eu não pudesse, diz o Espírito, porque tens um guarda a velar por ti. Você diz, aqui eu não posso atirar. Porque Kardec até falou, que tal, se você quiser jogar as pedrinhas aqui, pode jogar. A gente vê se é pedra mesmo, como é que acontece, né? Ele disse, não, aqui eu não posso jogar pedra, porque você tem um guarda aqui, quer dizer, orientador amigo espiritual, que está tomando conta de você. Terceira, havia na rua, aí é uma pergunta que Kardec faz, havia na rua Desnoyers alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas, quer dizer, as escaramuças que você pregava aos moradores da casa, que te ajudava a fazer as confusões. Ele quer saber se ele tinha algum ajudante, né? Se tinha mais um parceiro dessas confusões, ou se ele fazia sozinho. É isso que ele quer saber, se ele fazia sozinho ou se tinha alguém que ajudava ele. Aí ele vai dizer assim: certamente achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Então ele disse: eu encontrei alguém que me ajudasse. E não apareceu nenhum espírito desse sabichão. Ele está querendo até dar o toque naquele que está de São Luís. Está até querendo de São João. São Luís. Não tem nenhum aqui espírito aí mais poderoso, mais sábio, que veio aqui para acabar com a minha brincadeira. Porque, na verdade, eu sou alegre. Gosto, às vezes, de me divertir. O que esse espírito é aqui? É um espírito de terceira ordem, é um espírito leviano, zombeteiro, leviano, espírito de terceira ordem, né? Espírito leviano, zombeteiro. Então, é isso aqui. Não vamos dizer que seja o espírito propriamente mal, mas é um zombeteiro, né? Qual a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. Opa! Na casa tinha uma criada, encarnada, é claro. Ela era médium, que forneceu para ele o quê? O ectoplasma, o fluido. Só que ela não sabia, né? Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim, pobre, era que mais medo tinha. Era a pessoa que mais medo tinha dos fenômenos. Quando começava as pedradas, aqueles barulhões, a criada era a que mais medo, a que mais ficava assustada. E era aquela que fornecia, né? E, claro, ela não sabia disso. Procedias assim com algum propósito hostil? Eu não, olha só. Ele não é mau. Ele pergunta, você fazia isso para se vingar de alguém na casa dele? Eu não. Nenhum propósito hostil me animava. Mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Está dizendo assim, eu não tinha nenhuma, não desejava me vingar, eu me divertia, achava engraçado. Olha só como ele é leviano. Não parava a pensar que aquilo perturbava as pessoas, fazia as pessoas sofrer. É se divertir. Mas ele sabe que vai ter alguém muito espertalhão que vai se aproveitar disso para tirar alguma vantagem. Né? De repente, um exorcista, alguém, né? Vai ter alguém que vai querer, né? Farão que os fatos redundem em seu proveito. É o tal do oportunista, né? O que quer dizer com isso? Não te compreendemos. Eu só cuidava de me divertir. Vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Não da mesma maneira que tem os que vão aproveitar para se dar bem,
um cara que vai dizer que vai fazer exorcismo, que vai purificar a casa e vai querer levar um dinheiro. Tem também aqueles que vão pesquisar o fenômeno e até provar que eles existem. Então, você vai encontrar os dois, porque essas pessoas, né, principalmente daquela época, né, até tem um filme muito interessante, eu não me lembro do nome, mas era uma mulher que ela trabalhava para desmascarar. Porque era muito comum naquela época pessoas que alugavam, que cobravam, as pessoas iam na casa dela, aí ela fazia aquela mesa, mas tinha o tal da cortina, a luz baixa, o fiozinho atrás. Então ela fazia os fenômenos, a pessoa ficava apavorada. Eu quero falar com vovó, eu perguntar onde estou guardando as joias, assim, bucha tudo. E depois a pessoa pagava. E ela ia lá para desmascarar. E ela chegava lá e mostrava, ó, isso é mentira. Ela pedia para assistir. Né? Ela não dizia quem ela era. Ela chegava, ela fingia que era uma pessoa que estava interessada, também uma cliente, e ficava assistindo. E quando ela percebia a fajutice, ela fazia um escândalo. Olha ali, olha aquele. Ia lá, puxava a cortina, aí mostrava um homem escondido atrás da cortina, aquela coisa toda, né? Mas ela levava também um jornalista, um fotógrafo, que aí fotografava ela desmascarando. E ela ia para a mídia da época, né? E quando acontecia alguma coisa assim, alguém estava sabendo de alguma coisa, a contratava para ela ir desmascarar, pagavam a ela, e na maioria das vezes ela desmascarava mesmo. Até que no final ela deu um que era verdadeiro. Né? Deu um que era verdadeiro e a coisa ficou quase feia para o lado dela. Então, ela ganhava também dinheiro desmascarando. Entendeu? Então tem esse lado. E agora também tem o lado dos pesquisadores. Quanto mais fenômenos desses acontecerem, mais oportunidade dos pesquisadores, né, avançarem provando que os espíritos existem. Oitavo, dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todo o ladrilho da casa. Causaste assim um prejuízo real. É um acidente. Como diz o pessoal aí, né? Quando você faz uma coisa e acontece outros fatos negativos, o pessoal diz, faz parte do processo, um negócio assim, né? Onde foste buscar os objetos que atiraste? São objetos muito comuns, achei-os no pátio, nos jardins próximos. Tudo que ele jogou, ele achou ali mesmo. Achaste-os todos ou fabricaste algum? Não criei, nem compus coisa alguma, porque ele pediu para a gente ir lá no capítulo 8, né? Mas eu não vou agora, não, porque depois a gente vai estudar sobre isso, no capítulo 8. Então, eu não vou me avançar lá no capítulo 8, não, porque no capítulo 8, né? É o capítulo que fala do laboratório do mundo invisível. Então, a gente vai estudar isso bastante, eu não vou avançar. Porque no laboratório do mundo invisível vai falar, né? Aquilo que nós já falamos, né? Doação do fluido do espírito com o médio, revestido aquilo, a gente vai estudar depois. Então, ele diz assim: eu não criei nada, nem compus coisa alguma. Eu achei aí no jardim, no mato, na rua. Eu achei e fui jogando. 11. E se os não houvesse encontrado, terias podido fabricá-los? Fora mais difícil. Porém, a rigor, misturam-se matérias, fluidos dele, fluido dele, com o fluido do médio do cada criada, né? Aí vai imantar aquela coisa toda, né? Fora mais difícil, que a gente vai estudar no capítulo 8, tá, gente? Eu não estou passando por cima. A gente vai estudar sobre isso. É quando ele fala, né? Pega um pouco do fluido do espírito, que o espírito aure no fluido universal, combina com o fluido do médium, depois recobre o objeto e ele, com a sua vontade, sobre o fluido, ele manda a peça, a pedra, para onde ele quiser. O fluido obedece à vontade dele. Quando o fluido acaba, a pedra cai no chão e ele não pode comandar a pedra novamente. Ele não pode comandar a pedra, ele comanda o fluido, né? Então, ele diz aqui, fora mais difícil, porém, a rigor, misturam-se matérias. E isso faz um todo qualquer. É o tal da mistura que vai imantar o objeto. Agora, dize-nos,
como os atiraste? Ah, isso é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica. É um fluido daquela rapariga, né? O ectoplasma, né? Juntando a minha, pronto, ele explicou como é que funciona, que é menos material. Ele é desencarnado, o fluido dele é mais sutil do que o dela. Ela está encarnada. Podemos, assim, os dois transportar os diversos objetos. Os objetos imantados pelo fluido, né? Vais dar-nos de boa vontade assim, o esperamos, algumas informações acerca da tua pessoa? Dize-nos, primeiramente, se já morreste há muito tempo. Há muito tempo, há bem 50 anos. Então, ele tem plena consciência da situação dele. Que era, quando vivo, não era uma grande coisa. Simples trapeiro naquele quarteirão. Trapeiro, se eu não me engano, eram pessoas que trabalhavam carregando alguma coisa, né? Eu vou aqui rapidinho, vou aqui no Google, que é sempre bom a gente ter noção, porque são palavras que a gente já não usa hoje mais, né? Trapeiro, trapeiro. O Google nem tem dificuldade de colocar. Trapeiro, significado, né? Aquele que apanha trapos na roupa dele. Então, ó, É catador de papéis, Rose, recolhia os objetos na rua, eu acho que é isso. aquele que Na apanha rua, nos bairros, bairros. apanha papéis da rua para vender os fabricantes de papel. Isso mesmo. É famoso catador, né? Ih, mudou aqui o meu, deixa eu ver. Nós estamos na é questão, pergunta, é a 9, né? Não. É a 14. Perdão. Que eras quando vivo? Era o trapeiro. E é o catador. Aqui, ó. É o catador. Catador de lixo. Vamos botar assim, ó, de lixo. Né? Catava trapos, papéis, né? Aqui, ó, para vender. É, é esse que nós temos até hoje aí. Aos fabricantes de papel. Então, catador de lixo, trapos, papéis. Deixa eu só ajeitar aqui. Não é bem de lixo, né? Eu botei de lixo, mas não é bem, né? Só que naquela época não tinha reciclagem. Mas a pessoa Era reclama. para. Não tinha reciclagem, era para vender. A palavra reciclagem, ela tem pouco tempo, né? Catador de trapo e papéis para vender, né? Para vender. Esse é o trapeiro, né? Interessante, eu não. Naquele quarteirão. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito de licor vermelho, era alcoólatra. Do bom velho Noé. Por isso mesmo eu queria pô-los todos dali para fora, né? Então ele gostava muito de beber. Foi por ti mesmo e de bom grado que respondesse às nossas perguntas? Eu tinha um mestre. Quem é esse mestre? O vosso bom rei Luís. Quer dizer, ele, né, não está respondendo as perguntas porque ele quis. É porque São Luís, apesar de ter dito para Kardec, ó, não vai adiantar muito. Mas já que você quer chamá-lo, né? Aí São Luís o trouxe e disse: vai lá, meu filho, responde para ele aí. Nota, motivou esta pergunta, o Kardec está dizendo por que ele fez essa pergunta, se ele tinha respondido porque por livre e espontânea vontade ou porque alguém mandou. Aí Kardec coloca aqui, motivou esta pergunta a natureza de algumas respostas dadas que nos pareceram acima da capacidade desse espírito, pela substância das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Então Kardec desconfiou que essas respostas que ele não deu de livre e espontânea vontade da cabeça dele, com o conhecimento que ele tinha. Então, Kardec percebeu que alguém o instruiu na hora dele responder as E perguntas. explicar, né, como é que ele faz o fenômeno. Ele Né? praticamente Ele explicou. pode explicar. Repare Fala que olha, assim, assim. olha o que o São Luís disse para ele.
disse para Kardec: se você quiser, lá na pergunta 8ª da questão 94, a última da questão 94, evoca-o se quiseres, mas é o espírito inferior que só te dará respostas muito insignificantes. Mas como Kardec o evocou, São Luís disse Para assim: dar uma mãozinha. vou dar uma mãozinha. Não vou deixar ele dar para o Kardec respostas apenas insignificantes, porque, afinal de contas, qual é o objetivo de Kardec? Publicar uma obra que ajude as pessoas. Se esse espírito só der respostas insignificantes, qual o valor da informação? Então, já que ele evocou, vamos, né, assisti-lo, ajudá-lo, para que ele dê alguma resposta, pelo menos coerente, né? Então, Kardec desconfiou que alguém estava com ele, e algumas respostas que ele estava dando eram respostas que tinham, né, coerência. Então, aqui, ó, nada, pois, né, de admirar, diz Kardec, é que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que quis aproveitar a ocasião para nos instruir. Tipo, já que tu está insistindo em evocá-lo, né, não vamos perder a oportunidade. Este é um fato muito comum, mas o que nesta circunstância constitui notável particularidade é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia. Por quê? Porque quando aqui essa mensagem desse espírito estava se passando através de uma psicografia. Kardec perguntava, o espírito respondia através de um médium. E quando o médium estava escrevendo, Kardec percebeu a caligrafia. Olha só, a das respostas em que ele interveio é mais regular, mais corrente. A do trapeiro é angulosa, grossa e irregular, às vezes pouco legível, detonando caráter muito diferente. Olha que coisa interessante! Era um fenômeno mediúnico da psicografia que estava acontecendo. O espírito do trapeiro falava ao médium e o médium psicografava para um grupo da sociedade parisiense de estudos espíritas, para Kardec. Quando a resposta era do trapeiro, né? Tipo, por exemplo, a pergunta 9, onde foste buscar os objetos? São objetos muito comuns, achei no pátio, nos jardins próprios. Qual a pessoa que serviu de instrumento? Uma criada. Por que você fazia isso? Para me divertir. Quando a resposta era do trapeiro, a letra do médium era a letra tipo do trapeiro. Porque o trapeiro estava ali comandando a mão, o braço do médium. Então era a letra do trapeiro, aquela letra mal escrita de uma pessoa praticamente semi-analfabeta. Quando a resposta era mais elaborada, tá? Era mais elaborada, tipo aquela, número 12. Agora, diz-nos como os atiraste. Isso é mais difícil explicar. Os que auxílio da natureza elétrica. Olha a resposta daquela rapariga, juntando a minha, que é menos material. Podemos assim, os dois transportar os diversos objetos. Já não é uma resposta do trapeiro. É São Luís Completa. dando uma resposta completa, bem simples, mas mais apurada. Aí, quando o médium escrever, a letra era diferente, era uma letra clara, bem legível. Aí era São Luís. Entendeu? Muito, muito interessante aqui. Mostrando a influência do espírito, que tinha um objetivo. Que objetivo? Aproveitar a oportunidade, já que Kardec quis chamar um espírito que o próprio São Luís tinha dito que não ia ajudar muito ele, falando só do conhecimento dele, né? Já que Kardec chamou, vamos aproveitar a oportunidade para instruir. Aí São Luís vai interferir, vai intervir. Já que o objetivo é esclarecer, vamos interferir. E aí, essa E porque o objetivo de Kardec não era simples curiosidade. curiosidade. O Não era objetivo dele era um estudo. Era um estudo, né? Então, São Luís intervém. E essa
essa interferência vai se mostrar na psicografia, através da letra. É muito interessante isso aqui, muito interessante, tá? Então, ele diz, das respostas em que São Luís intervém, é mais regular, é mais corrente. A do trapeiro é angulosa, grossa e irregular, às vezes pouco legível, denotando caráter muito diferente. Era um homem analfabeto. 17ª. Que fazes agora? Continua Kardec. Ocupas-te com o teu futuro? Ainda não. Vagueio. Pensam tão pouco em mim. Ele falando dos pessoal que o conheceu quando ele estava encarnado na Terra, que ninguém roga por mim, ninguém ora para mim, é isso que ele está dizendo. Ora, não tendo quem me ajude, trabalho. Ninguém se dispõe a me ajudar. Eu fico por aqui batendo perna, né? Nota de Kardec. Ver-se-á mais tarde quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores por meio da prece e dos bons conselhos. A Ivone aqui, olha o que a gente todo dia de manhã manda para vocês. É a Verinha Eckert que manda, né? Ela bota no grupo do Evangelho e eu mando, depois eu copio dela e mando para vocês, né? Então, olha o que a Ivone fala para a gente, né? Aqui eu vou pegar aqui no meu celular rapidinho, né? Quando a mensagem que a Ivone traz para a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver se essa aqui tem. Só para a gente relembrar, porque isso é muito, muito importante. Muito importante mesmo. Ivone diz assim, que nós precisamos orar pelos espíritos sofredores. Ela até enfatiza muito, muito sofredores. Pelos espíritos sofredores, principalmente os obsessores, mas, como diz Kardec aqui, pelos espíritos inferiores, equivocados, por meio da prece e dos conselhos, né? No caso, quando vai fazer, eles vão dialogar, ele está ajudando os espíritos que não têm pouco conhecimento. Daí a importância, que nós já estudamos isso, se eu não me engano foi o Ivone que disse, da importância de você tirar um dia da semana. Não é o culto do lar, não. Tá? Também no culto do lar você pode fazer isso. Mas, além do culto do lar, mais um dia da semana, pegar uma página de um livro, né? Como, por exemplo, Ave Luz, como, por exemplo, um livro de Ivone, um livro de Amélia Rodrigues, um livro de Humberto de Campos, voltado para os fatos do Evangelho, as histórias de Jesus, quando ele encontrava os amigos, os fatos da vida de Jesus, né? E ler em voz alta, ler uma parábola, não é uma parábola, ler em voz alta, fazer um comentário, porque tem espíritos que ainda não fazem nem leitura de pensamento, quer dizer, não fazem, eles não sabem que podem, não sabem fazer uma leitura de pensamento, né? Então eles precisam ouvir a sua voz. Então você pega um livro como nós estudamos, Boa Nova de Humberto de Campos, que é ótimo, né? Ontem foi a conversa de Jesus com Pedro, foi hoje, né? Jesus com Pedro, e onde Jesus vai conversando, esclarecendo, aconselhando, consolando. O livro que você trouxe ontem, né? Ontem foi Jesus com Madalena. Foi Jesus com Madalena. E lendo em casa em voz alta, porque tem muitos espíritos. Se você ficar lendo em silêncio, ele não vai conseguir te acompanhar. Então, você lê em voz alta. Porque eles vão... É que nem uma professora sentada contando uma história para os seus alunos. Eles vão sentar em volta de você e vão ficar ouvindo. Há muitos anos atrás, eu sempre fiz meus estudos em casa, sempre fiz. Sentava, hoje é na minha mesa com o meu computador, mas antigamente eu sentava no sofá da sala, quando eu morava lá em Jacarepaguá. Eu me lembro que eu tive uma visão. Eu estava sentado no sofá da minha sala e peguei um livro, não me lembro qual é o livro, e eu estava lendo e ficava lendo em voz alta. Né? Professora que sou, professora que serei, e acredito que professora que sempre fui. Então, eu sentado na sala com um desses livros, e eu lia sozinha, não tinha ninguém dentro de casa, quer dizer, encarnado, em voz alta, e explicando parágrafo a parágrafo.
por um certo momento, e ao tempo todo lendo, assim, de cabeça baixa, né, sentado no sofá, e comentando, e de repente eu levantei a minha cabeça. Gente, a cena que eu vi, eu nunca mais esqueci. A minha sala era retangular, mas eu não via a parede à frente. Ela não existia. Eu levantei a cabeça e olhei, não tinha parede. Era uma cor assim, meio acinzentada, como se fosse uma névoa, como está ali, uma névoa. Só que eu sentada no sofá com a perna aqui, no chão, a 10 centímetros, começava mais ou menos assim, para você ver como tinha gente. A mais ou menos o palmo do meu pé tinha uma fileira de espíritos sentados. Atrás dessa fileira tinha outra, e tinha outra, e tinha outra, e tinha outra. Eu não consegui examinar, olhá-los, vê-los atentamente, como eles estavam vestidos. O que eu vi, quando eu levantei a cabeça, eram fileiras e fileiras de espíritos, todos eles sentados à moda de cruzar a perna, assim, né? Coisa que eu não sei fazer, assim. Todos eles, mas era uma fileira, eram fileiras que iam uma atrás da outra, e como também, assim, em extensão, ela começava, se eu olhasse para o lado, ia longe, se eu olhasse para o outro, ia longe, e assim também, não tinha fim aquilo. Então eu lembro, assim, quando eu levantei a cabeça, e eles sentadinhos assim, mas eu não podia definir bem o rosto, mas eu sabia que eram. E a roupa também era parecida, tudo parecido, assim, uma roupa clara, todo mundo. O que eu percebi que eram espíritos, porque eu vi o rosto deles, o corpo deles sentado, fileiras de espíritos sentados assim. E eu levantei a cabeça, olhei e vi aquilo. Aí eu fiquei olhando assim, aí a cena desapareceu. Aí depois eu conversando com Bira, foi mais tarde, foi para casa espírita, conversando com Bira, Bira, se você não tem medo disso, não. Eu falei, eu falei, Bira, Rose, cuidado, você não tem medo disso, não? Cuidado, eu disse, não, Bira, porque eu estava lendo, acho que era um Evangelho, um livro assim, e estava lendo, comentando em voz alta. E quando eu levantei a cabeça, estavam todos eles sentados, serenos ali ouvindo, entendeu? E eu tive esse momento de ver isso. Para mim foi uma coisa importantíssima, né? Que me incentivou a continuar fazendo esse trabalho. E às vezes, em casa, quando eu estou fazendo meus estudos, o Beto sabe, eu começo a fazer um estudo, daqui a pouco estou falando alto, comentando alto um fato. Deixa eu pegar o livro, que eu acho que o livro tem. Aqui está, como se tivesse alguém ali, né, junto comigo, participando desse estudo. E isso qualquer um de nós pode fazer. O que Jesus falou? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Se Paulo diz que nós somos cercados de uma multidão de testemunhas, pelo menos uma meia dúzia eu estou com você. E que o nosso espírito protetor está sempre com a gente, então já tem mais dúvida. E o resto, a multidão de testemunhas, né, que Paulo falou. Então, faça isso. Senta 10, 15 minutos, pega um livro desse maravilhoso, contando as histórias de Jesus. Começa, eu gosto, para isso, falar de Jesus. A não ser que você vai fazer outro estudo, é outra coisa, né? Mas, para fazer isso, uma obra dessas, que fala de Jesus, da vida de Jesus, Ave Luz, então, do João Nunes Maia, é maravilhoso. Ave Luz, tem outro também maravilhoso, de Hermínio de Miranda, Candeia na Noite Escura. É maravilhoso. Candeia na Noite Escura. É. Maravilhoso. Tem outro também, que agora eu esqueci o nome, que fala sobre Jesus, se eu não me engano, é João Nunes Maia também, que ela fala sobre perfume. Na hora que Jesus aparece, não me lembro se é Candeia da Noite Escura esse, mas acho que não, é um outro, que quando Jesus aparece, ele está contando a história, né? É do João Nunes Maia. Aí, quando Jesus aparece, normalmente, o ambiente fica perfumado. O que acontece? Daqui a pouco eu não estou me lembrando o nome do livro. Só que acontece que daqui a pouco você está no meio da obra e o autor vai narrando que os discípulos estavam ali reunidos, né? Quando Jesus estava sendo crucificado, e daqui a pouco Jesus. Aí você vai sabendo que você já conhece, né? Que eles estão escondidos lá na casa, Maria de Magdala chega, dá notícia, daqui a pouco aí você chega pensando, daqui a pouco Jesus vai aparecer, porque você sabe que ele vai aparecer, aquele fato que Tomé. Aí você chega, Jesus vai aparecer. Automaticamente,
você já começa a sentir o cheiro, o perfume. Porque a tua mente já fica, vai ter perfume. Daqui a pouco você já começa a sentir o perfume de rosas. Aí você começa a sentir o perfume, aí daqui a pouco vem a cena, Jesus aparece, aí dá o perfume, né? Então, você já começa a sentir isso, esse perfume. Gente, daqui a pouco eu tenho que me lembrar o nome desse livro. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que é de João não Desmaia, tá? Então, tem o Candeia na Noite Escura, do Henrique Miranda, que também é maravilhoso, e tem esse, Jesus Voltando. Ah, sabia que eu lembrar? Vocês não vão me falhar agora. Jesus Voltando. Eu acho que é do João do Desmaia mesmo. É maravilhoso. Você. Quem é, Rose, o autor? Eu vou ver aqui direitinho, espera um pouquinho, minha amiga. Jesus Voltando. Eu acho que João não desmaia, assim, porque eu li tantos livros do João não desmaia. Jesus Voltando. Deixa eu ver aqui. Imagens, né? Eu tenho que botar livro. Eu acho que é isso mesmo. Espera um instantinho. Livro. Jesus Voltando. João não desmaia, claro, né? A capa é lindíssima, né? Porque ele tem um momento. João não desmaia pelo espírito Shaolin. A capa é lindíssima, não sei se dá para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver? Ó? Vira um pouquinho mais para lá. Isso. Não, não. Sim, sim, Está vendo, Denise, a capa? sim. Essa capa. Linda, linda capa. É para o centro. Mais para o centro, e agora? E aí, ó. Jesus. Agora, está ótimo. Essa capa se refere a uma das aparições que ele faz para a mãe dele, para Maria. É uma das cenas mais emocionantes. Não há quem não chore. Quando ele aparece para ela, porque ela está muito saudosa, e no final ela desencarna e ele a leva com ele. Né? Essa cena que ela está ali chorando, mas quando ele aparece, vou dar um spoilerzinho, ela não reconhece logo. Ela não, porque ele não está com a face dele, ele está com outra aparência. E ela está ali, entre aspas, reclamando. Ah, que saudade do meu filho nunca. Sabe? Aí ele começa a conversar. Olha, eu me repito, ele começa a conversar com ela. Conforme ele vai conversando com ela, ele vai se transformando em Jesus. E aí, quando ela olha, ela diz: Meu filho! É, linda! Ela atende, ela estava cansada. Estava cansada. E ela batem a porta e ela, mesmo assim, ela atende. E João, que morava com ela, tinha viajado, tinha se afastado, porque João morava com ela. Porque, afinal, Jesus pediu para João ficar com ela. E naquela tem aquela emoção, ela conversa com ele, e aí ela vai desfalecendo, desfalecendo, e ela morre aos braços dele, e ela não morre logo, ela fica no coma, não coma. Por quê? Porque João volta. E quando João encontra assim, João manda a mensagem para todos os discípulos, e todos vêm para estar com ela. Só tem um que não chega a tempo de ainda encontrá-la com vida, porque ele estava na Ásia. Mas ele recebe a mensagem. Ela morre antes dele chegar. Se eu não me engano, é Tomé. Eu acho que é Tomé, que ele estava na Ásia. Mas ele chega depois. Ela já foi enterrada. Mas ele chega para se reunir com os companheiros. E dali, aí cada um vai para o seu lado. Aí João vai embora. E aí vem o livro de Inácio de Antioquia. Aí João vai embora, porque João ia e voltava por causa dela. No momento que ela morre, aí cada um vai para um lado. Porque ela era o ponto de aglomeração, de reunião deles, né? Era o ponto de reunião deles. Eles viajavam e vinham ver Mãe Maria. Viajavam e vinham ver Mãe Maria. Aí todos vêm, mas só um não consegue chegar a tempo, porque estava muito longe. Ele chega alguns dias depois, mas ele ainda encontra todos os companheiros que eles ficam esperando por ele. É lindo, gente. Eu já li essa história mais de 10 vezes. Eu já li várias vezes. E toda vez que eu leio, eu me emociono, eu choro, eu vibro, eu sinto tudo, porque são histórias imortais.
É a mesma história do encontro de Jesus com Maria de Magdala, que Divaldo Pereira por conta, que é inesquecível. Inesquecível, lindíssima. Então, são histórias imortais. Se você começar a ler em voz alta, minha filha, a sua casa vai encher de espíritos. Quem não quer ouvir uma história bonita como essa? Por isso que eu sou uma contadora de histórias. Eu sou... Hoje, o outro livro é da Candeia, eu não tenho esse não, Na Noite Escura. Esse daqui é de quem, Humberto? Candeias da Noite Escura é Da noite. de Miranda. Ah, Candeias Herculano de Miranda. e Jesus Tá. Andando é de João Nunes Maia, assim como outro livro belíssimo é Ave Luz, de João Nunes Maia. Então, João Nunes Maia, Ave Luz, Jesus Voltando. Hermínio de Miranda, Candeias da Noite Escura, tá bom? Ah, esse eu tenho. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, né? É... Como ele diz aqui, nota de Kardec. Ver se há mais tarde, quando se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores, por meio da prece e dos conselhos. E a 18ª e a 19ª, vamos terminar. Como te chamavas? Kardec está perguntando para o crateiro. Como te chamavas quando vivo? Janete. 19ª. Está bem, Janete, disse Kardec. Oraremos por ti. Dize-nos se a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Quer dizer, você ficou chateado por estar aqui conosco? Antes, prazer, disse ele. Pois que sois bons rapazes, viventes, alegres, embora um pouco austeros. Vocês são alegres, mas às vezes são um pouco sérios. Não importa. Ouviste-me, estou contente. Ele ficou contente por quê? Porque ele disse que ninguém ora por ele. Ninguém ora por ele. Não é? E Kardec deu uma chance de conversar com ele. Por isso que ele gostou de Kardec. E a partir daí, é claro, E São Luís também. porque sabia que ele era carente de atenção. E Kardec sabia que Kardec ia receber ele bem com seus companheiros. E eu tenho certeza, a partir daí, ele deve ter passado para um livro de orações que Kardec tinha da sociedade, né? Orando por isso. Daí vem o recado de Ivone. Todos os dias vamos ler uma página. Vamos orar pelos espíritos. E com 5 minutos a gente lê uma página do livro, Vinha de Luz, e faz uma prece para os espíritos, né, que sofrem. Quantos estão por aí? Vamos adotar essa prática de fazer uma leitura dessa, faz uma prece, faz a leitura, comenta, depois faz uma prece de agradecimento. A sua casa se torna um ponto de luz, um ponto de socorro, um posto de socorro espiritual para os espíritos que necessitam. E não tenham medo. Ai, vai ter espírito na minha casa. Sempre teve. Porque agora vão ter aqueles que você vai poder verdadeiramente ajudar, tá bom? Então, gente, dia 14, nós começaremos na questão 96. 14/3/25, tá bom? 14/3/25. Vamos agora, né, encerrando aqui o nosso estudo, que eu acho que foi muito legal, né? Eu, pelo menos, adoro esses estudos assim, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade que nós tivemos aqui de estarmos reunidos, né? Reunidos como se fôssemos e somos uma família, estudando, aprendendo, crescendo. Quantas energias boas foram liberadas aqui na noite de hoje e que serão levadas pelos espíritos amigos para aqueles que mais necessitam, né? Isso também conta, gente. Né? Essa energia gerada aqui, ó, vai para os hospitais, para os espíritos doentes, para os encarnados doentes também. Não são só os desencarnados vão ser beneficiados, não. Os encarnados estão nos hospitais, que estão em casa, sofrendo. A espiritualidade recolhe tudo isso e leva. Aonde a gente estiver, mas como a gente está conectado numa ideia só, eles estão aí com vocês também.
e vão retirar, vão juntar tudo e vão levar. E nesse momento a gente diz, obrigado, Senhor, por eu estar servindo, né? Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, nós estamos servindo aqueles que necessitam e nos ajudando também, porque ainda somos espíritos que precisamos da ajuda desses amigos espirituais. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Não vamos esquecer que domingo, 15h30, temos um encontro marcado, segundo Seminário Espírita Ivone do Amaral Pereira. Vamos tratar de obsessão. Hoje à noite ou amanhã de manhã, eu mando o link, convido a todos, quem compartilhou o cartaz, por favor, compartilhe o link com o cartaz, que eu vou mandar novamente hoje o cartaz com o link, divulguem, venham estar conosco, porque dia 9 de março de 1984 foi a data da desencarnação de Ivone Amaral Pereira. Dia 9, domingo, dia do seminário, estará fazendo 41 anos que ela desencarnou. E, com certeza, a nossa Ivone estará conosco, do nosso seminário. E, com certeza, Vitor vai fazer um seminário lindo, né, para todos nós. Então, eu convido a todos a estarem conosco domingo, 15h30. Gente, um bom fim de semana para todos. Que Deus abençoe a todos nós. Ó, beijinho aí do coração e vamos em frente, porque os espíritos amigos contam conosco. Sempre contaram, Beijo. sempre Boa precisam. noite, Foi bom ótimo, final de muito semana, bom. até domingo. Maravilhoso. Bom Para final. vocês também, todos. Gente, fiquem em paz, que Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.